A oração é diálogo com um outro que me devolve a mim próprio. Mas não é introspeção, é que eu me estou a falar comigo próprio. Ora, é este aspecto que a celebração tem, é que na celebração, para ela conflui toda a vida da Igreja e todas as dimensões, e dela a celebração e daquilo que ela celebra, vem a fonte para todas as dimensões da nossa vida. E isso... Peço desculpa, mas gostava que me esclarecesse o seguinte, essa introspeção que fala do artista... Não, da oração transformada em introspeção só. Sim, mas falou nisso também com o artista. Com o artista. Seja, diga primeiro para não... Não, era que eu gostava de me explicasse melhor porque é que o artista, nessa introspeção, poderá só entrar em diálogo com ele próprio. Ele não poderá também encontrar uma força que não seja só o diálogo com ele próprio. Eu estou a ver, por exemplo, o tipo de introspeção dos cartuchos. Mas aí não é introspeção, é oração. Porque eles estão sempre em diálogo com... Quando eu digo introspeção, é nós, digamos... A introspeção é este sentido, como na psicologia, que é autoanalisar. E, no fundo, sermos nós, na introspeção, há esta coisa que transforma-se depois num ciclo viciante, que é o observador é o observado. Porquê? Porque sou eu que me estou a autoanalisar. E, portanto, no fundo, eu sou o observador, porque estou-me a distanciar de mim próprio para me observar a mim próprio. Observador e observado na introspeção é o mesmo. Claro que, no caso da psicologia, entra aqui o psicólogo para ajudar a isto. Mas o trabalho é sempre feito pelo próprio. Na oração, este círculo não existe. Porque é o homem que se põe diante de Deus. Não quer dizer que eu não me esteja a ver a mim próprio, mas estou-me sempre a ver e a analisar a mim próprio, mas com o olhar de Deus. E, portanto, por isso é que a oração é diálogo, não é monólogo. A oração põe-nos sempre diante daquele que é mais do que nós e daquele que me devolve a mim próprio. Mas é preciso chamar introspeção a necessidade de algum recolhimento. Não. O artista também e esse recolhimento é o que eu digo, façam aqui, não aqui. E por isso é que eu digo, por exemplo, dou-vos um exemplo. É-vos pedido um crucifixo. É-vos pedido conceber um crucifixo. Quer dizer, eu não sei como é que vocês... Eu não sou artista. Quer dizer, eu acho que há coisas que seriam importantíssimas. Era, por exemplo, meditar os textos da paixão. Meditar os textos do servo sofredor. Perceber qual é o drama da cruz. O que é que está em causa na cruz? O que é que ali se passou? Qual é o drama que está ali? É só de um Senhor Jesus Cristo, homem feito homem, que morreu? Não. Nele estava ali joga-se um drama. Por exemplo, é meditar a sequência do Domingo de Páscoa. A sequência do Domingo de Páscoa é um texto poético que se canta a seguir ou à segunda leitura. É uma sequência. E, portanto, não é sequer da Sagrada Escritura, mas é um texto inspirado na Sagrada Escritura. E o texto da sequência começa por uma parte narrativa do sentido do Domingo de Páscoa, não sei o quê, e mulheres que o que vistes, vi o Senhor ressuscitado, não sei o quê. Portanto, a primeira parte da sequência é todo um diálogo narrativo do que se passou. E a dado o texto dá uma volta e começa assim. Ou continua assim. A morte e a vida travaram um duelo admirável. E esse é o drama da cruz. O que é que está em jogo na cruz? Ora, por exemplo, pedir-vos um crucifixo, porque depois, reparem, tudo isso depois se ia traduzir na vossa forma de expressar este drama. E é aquilo que nós vemos também um bocadinho na sequência da história. Há uns que representam a cruz gloriosa, porque olham para a cruz como a glória. É o caso na linha de São João, do Evangelho de São João. Para São João, a cruz é a glória. E, portanto, se vocês repararem, há crucifixos onde Cristo até aparece, no vez dos espinhos, a coroa. Porque foi na cruz que ele venceu. Foi na cruz que ele levou
E um manto púrpura no sentido da realeza. Outros, se são mais sensíveis ao aspecto do drama, do sofrimento, dos aspectos até humanos do sofrimento, representarão um crucifixo muito mais humano, no sentido do sofrimento, expressarão isso no corpo, etc. São duas formas de falar da cruz. Uma já transfigurada, ou seja, há ali uma leitura teológica que é, na cruz é o momento da glória, porque é onde Cristo, de facto, vence o pecado, vence a morte, e, portanto, é a palavra definitiva sobre o mundo e a história, e essa palavra é uma palavra de vida, uma palavra de glória, uma palavra de que sim, que vale a pena, ou ainda olhar a cruz no seu sentido sofredor, que tem o mesmo mistério, mas que sai logo de outra maneira. Há dias comecei a ser o professor que referia àquela cena de colocarmos na cena de São Inácio do Loyola perto, não é? Para entendermos a palavra é preciso colocarmos lá dentro. Onde é que eu estou naquela cena? E de facto ajuda muito, quer dizer, eu não posso falar do humor sem saber o que é amar. E de facto, não é? Poderia falar de cor, mas falar de cor não nos pode... Santo Inácio diz nos exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola fala muito disso. A maneira de muitas vezes de meditarmos um texto é pôr-nos lá e começar pela composição do lugar. E a composição do lugar é onde é que isto se passou? Quem são os personagens? Como? Tudo. Compor. Depois o segundo momento, depois disso bem clarinho, o segundo momento é e eu? Onde é que eu me situo nisto? Com que personagem me identifico? E reparem que isso começa logo a meditação. Ou seja, nós estamos dentro do texto e começamos a sentir-nos tocados e interpelados. Os personagens, as afirmações vão tocando e interpelando. É como agora estamos a caminhar para o Natal, é cada um de nós perguntar-se no presépio onde é que se coloca. Cada um de nós, perante o mistério de um Deus que se faz homem, como é que eu diante desse mistério me coloco? Como os pastores, um bocado assim, arrelampados e tal, e da Belém, e lá vão. Como Herodes, que não quer saber disso, ou até ver medo nisso. Como Jerusalém, a cidade distraída, quando chegam os magos, ninguém sabe. Então, mas onde nasceu o Salvador? Diziam os magos. Não, cidade distraída, ocupada consigo, as coisas. Com José, com Maria. Como é que eu me situo ali? O mistério de um Deus que faz homem. Reparem. Só Luís, este parágrafo 10, Sim. eu acho extraordinariamente provocante, porque eu consigo perceber o valor de princípio que está nessa frase. Agora, o nosso existir contemporâneo, pelo menos o meu, e não me considero fora da Igreja, está muito longe disto, não é? Quer dizer que eu percebo nos seus exemplos aquilo que disse que a liturgia é a fonte. Isso parece-me relativamente evidente. Agora, que a liturgia seja o culto, quer dizer, eu ponho isto sem rebeldia, mas ponho isto mesmo para tentar perceber, porque se o Vaticano II diz é porque é verdade, não é? Mas quer dizer, eu na aula passada estive exatamente a falar a estudar sobre a Contra-Reforma e eu fui a questão do exercício do Inácio, etc. E os jesuítas, o centro não é a liturgia, quer dizer, tanto quanto eu consigo perceber, porque se calhar Santo Inácio corrigir-me-ia e os jesuítas mais corrigir-me-iam, mas o centro não é a liturgia, o centro é a ação, é a pregação. Talvez se possa dizer que a liturgia seja o centro para os beneditinos ou para os cistercienses, mas, quer dizer, mesmo, não sei, os seus padres dirão, porque eu tenho alguns amigos que são padres, não é? Às vezes não tenho a certeza ou não parece que o centro seja a liturgia, quer dizer, às vezes parece que o centro... Não, mas com boas coisas, às vezes parece que o centro é mais a catequese, percebe? Quer dizer, olhando mesmo para os movimentos contemporâneos, parece-me perceber
que talvez para os neocatecumenais possa dizer que o centro é a liturgia, mas quer dizer, para o Opus não sei se pode dizer isso, ou para o CL também não sei se pode dizer isso, percebe? Desculpe-me. Pronto, não, mas eu não estou a objetar. Quer dizer, o que me parece é que há aqui um esforço entre a compreensão que se tem da ação cotidiana da Igreja e a maneira como isso é canalizado para a liturgia, não é? Porque uma coisa é a afirmação do princípio, que eu aceito, e depois há uma distância existencial entre o princípio e a execução disso, que é terrível, não é? Sim. Portanto, isto ser fonte, eu ainda consigo perceber, de facto, se não há uma relação com os sacramentos, esta ênfase que o Papa tem feito agora na confissão, isso eu percebo, isso eu consigo perceber de algum modo, e em todas as realidades da Igreja, há estar agarrado à Eucaristia e à confissão. Agora, o ser comum, eu tenho dificuldade. Quer dizer, ao Pedro, acho que aí expressa um bocadinho o sentir e um bocadinho a realidade hoje. De facto, as pessoas e muitos cristãos não fazem da liturgia o comum da sua vida. Não vão lá sequer. Mas isso depois também se traduz, quer dizer, é uma vida que não se celebra. E é uma fé que fica amputada. Quando diz, há movimentos de espiritualidade na Igreja que não põem a liturgia no seu centro. De facto, o jesuíta celebra e sabe que é a celebração, o cume e tudo. Mas, de facto, a sua ação, o seu carisma, anda mais por outras áreas. Isso é verdade. Mas, por princípio, eles sabem que o centro é aquele. Com outros movimentos da vida da Igreja. Do Opus Dei, etc. De facto, há movimentos que vão potenciando outras dimensões, fazem delas o seu carisma, a sua forma de estar, mas isso não os dispensa de perceber que tudo isso caminha para uma coisa, é que o homem louva a Deus. E esse princípio é o princípio que vem do próprio ato criador de Deus. Santo Inácio diz isso. Nos exercícios espirituais, a primeira semana é o princípio e o fundamento. E qual é o princípio e o fundamento? O homem foi criado para o amor, para a vida de Deus, para louvar o seu Criador. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, esse eixo existencial da compreensão cristã que é, quando nós saímos desse eixo, descentramos e deixamos-nos perceber, quer como humanos, quer como a nossa história toda, perceber isso. No eixo está, o homem foi chamado por Deus à vida e à existência para participar da grandeza de Deus. No fundo, o céu não é o louvor permanente de Deus. Claro. Portanto, na Terra... É nesse sentido. E, portanto, quando nós vivemos isto, nós percebemos e isso não nos desencarna da vida, porque o problema sempre é esse, é que as pessoas depois pensam que isto é uma fuga-mundo. É uma fuga-mundo. Não é. O sentido de perceber que quanto mais centrados na verdade existencial que vem da criação, ou seja, em Deus, mais somos nós próprios. Mais somos nós próprios. Mais nos entendemos a nós próprios. Mais percebemos a grandeza de nós próprios. No fundo, Cristo, quando encarna, o que é que vem mostrar? Vem mostrar isto. A encarnação de Cristo é devolver, mostrar ao homem o próprio homem, ou seja, devolver à humanidade o sentido mais profundo do que é ser humano. Do que é ser e a grandeza a que Deus nos chama. E por isso, nesse aspecto, o Papa João Paulo II, na primeira encíclica que escreveu, que era sobre Cristo, o Redentor do homem, as primeiras páginas, logo no número 1, ele diz isso mesmo. Quem desvela o homem ao próprio homem é Cristo. Quem desvela, quer dizer, quem no fundo desvela, mostra aquilo que é o ser humano e aquilo que é chamado em Deus, é Jesus. E esse é o sentido, facto, primeiro e último. Deus criou-nos para a vida, para o louvor, para participarmos do seu amor, da sua grandeza. E claro que esta história, assim pensada por Deus, tem o desequilíbrio do pecado dos nossos primeiros pais e, portanto, começa uma história de degredo. Que Cristo vem redimir. Ainda que haja essas acentuações da pregação ou da caridade, ou etc., independentemente daquilo que depois vem a ser a prática, essas acentuações são formas, são carismas, como o Padre Luís disse, são dons específicos e uma forma de viver específica, a vida cristã, que há de ter como meta, de facto, esta ação de viver a liturgia, de
ter este cume. O louvor de Deus. O louvor de Deus. Não, mas vejam, Agora, na condição concreta que o Euroclide dá, de facto, ainda estamos muito a caminhar aqui. pois é, Esta redescoberta. eu se fosse chamado a ser arquiteto de uma igreja, como já aconteceu, mas para mim era muito importante compreender esta questão de cume, não como um princípio, mas existencialmente. Não é? Uma verdade vivida. Sim. Mas isso estamos. Mas no fundo o senhor vivia, A igreja o está arquiteto longe. tem que centralizar tudo à volta do altar. E para nós o altar é Cristo. Sim, mas o que eu Tudo, digo... todo o envolto é por causa do altar. Isso Pois a questão não é vivido, não é? Pois não, Como é que o nosso povo cristão não é que... sente que a liturgia é o centro para o qual caminha todas as dimensões da tua vida? Isso, concretamente, para um arquiteto, dizer que é cume ou dizer que não é cume, muda completamente a concepção. Não sei se quer dizer como, mas que muda, percebe? Deve ser como. Depois, mas quer dizer, mas aqui é um problema um bocadinho, era aquilo o problema que a Ana estava a começar a levantar, quer dizer, é porque para alguém que faz a concepção dizer deve, não chega, quer dizer, porque eu só consigo pôr em forma qualquer coisa que viva. Isso foi aquilo que eu disse na primeira aula, não é? Eu só consigo pôr em forma qualquer coisa que viva. E, portanto, se eu não sei viver isto, garantidamente não vai estar em forma, não é? Sim, Por óbvio. isso eu teria a necessidade do arquiteto ter que, por exemplo, ser importante para uma igreja, como dizia o Padre Luís, ter, por exemplo, ir a uma vigília pascal, não é? Não é só como experiência de ver. Para perceber, não, É viver e celebrá-la. cheiras, Com espaços, franqueza. Eu já fui a várias vilas pascais. Já quero saber desculpa, Padre Luís. Não, é neste aspecto que o Pedro toca e que está aqui em questão, é de facto até que ponto a nossa realidade hoje e dos nossos cristãos e de nós próprios vivemos este sentido deste binomio. No fundo é cada um perguntar-se, tudo o que fazemos, por exemplo, nós próprios padres celebramos diariamente, né? Tudo o que eu faço de manhã até à celebração e tudo o que se prolonga depois da celebração, se celebra de manhã ou se celebra à tarde. No fundo, toda a minha vida caminha para a Eucaristia e é levada à Eucaristia. Ou seja, quando atendo as pessoas, eu quando confesso a alguém, eu quando evangelizo ou quando estou a dar uma aula, etc., eu vivo isso tudo com o Espírito, dizer, tudo isto é depois para levar e ofertar a Deus na celebração. E essa é que é a questão da espiritualidade. Mas isso tanto eu posso pôr eu como padre, evidente, não é? Como qualquer um de nós batizado. No fundo, perguntem-se. Aquilo que eu muitas vezes digo com uma certa, creio que ironia, mas que ajuda a perceber. A mim, muitas vezes, vem-me dizer aquilo que vocês ouvem e todos nós ouvimos, tantas pessoas dizem, ó, Sr. Padre, eu vou à missa, mas olha, aquilo não me diz nada. Venho de lá, como para lá fui. Já estou visto, estou aqui a direita. E eu costumo dizer às pessoas, é natural. O que é que você levou lá? O que é que eu levei lá? Sim, o que é que você levou lá? Eu não levei nada. Então, se não levou nada, não traz nada. Se você vai à celebração, como vai ao supermercado a ver se há algum produto que lhe cheira, é natural que não lhe cheire nenhum. Mas levar o quê? Olha, levar-se a si. Levar a sua vida, a sua semana de trabalho, de escola, de família, de tudo. Perceber que tudo o que faz na Eucaristia é ofertado a Deus. E é transfigurado pelo Espírito Santo de Deus. E, portanto, se você não se levar lá a si, a sua vida, a sua história concreta, o seu momento concreto de pecado e de graça, de alegria e de tristeza, de realização e de fracasso, se você não se levar a si próprio, para se fazer também você entrega sobre o altar, com Cristo, por Cristo e em Cristo, é evidente que você nem leva nem traz nada. E o problema é este, de facto, aqui toca-se essa questão, que é, percebemos que toda a nossa vida, todo o nosso existir, tudo o que fazemos, até o pecado, para que Deus não o perdoe. Tudo o que fazemos é para louvar ao Senhor. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Quantas vezes a gente celebra uma missa de domingo? Muitas vezes num período da vida em que andamos na fossa, desculpem a expressão, em que nada corre bem. E em que a gente parece que a única coisa que tem para oferecer a Deus é dizer, Senhor, isto não presta, isto não vale, não há maneira. E quase que até temos vergonha disso, dizer isto não... Mas é isso que somos chamados a ofertar. E Deus sabe tirar disso tudo. E Deus sabe... Ele tem outra forma de reciclar. Não, e é isso... Só, quer dizer,
a minha experiência, quando eu vou nessa circunstância, com a alma inferida, é quando vejo mais, é quando recebo mais, não é? É quando, agora que o Padre Luís tocou nesse assunto, de facto, quando eu vou nessas circunstâncias, percebo que seja como, porque ali, de facto, era aquilo que estava a dizer, houve coisas que nos fazem mudar, não é? Na alegria é mais difícil porque a gente também... Não é mais difícil, é igual. Só que nós, na alegria, quando a coisa corre bem, entramos no espírito da autossuficiência. Eu consigo perceber, eu consigo perceber na vida de um cristão a centralidade de Cristo e de Deus, evidentemente. E isso era aquilo que nós dizíamos nas primeiras aulas sobre o sentido religioso, etc. E isso é Cristo e Deus é central, mas Deus, claramente, é central na vida de qualquer homem, mesmo que não tenha consciência disso. Por a procura que tem, pela maneira como o seu coração foi feito. Agora, o meu ponto, quer dizer, que se calhar é herético aquilo que eu vou dizer, mas estou entre mim, não me repitam. Mas tirar desse centro a palavra Cristo e pôr a palavra liturgia, isso é que me faz um bocadinho... Mas é que não, tu não podes, ao Pedro, não pode dizer que a liturgia, se tirares do centro Cristo, não tens liturgia. Eu sei, mas quer dizer, mas era aquilo que estava a dizer, a Igreja não é só liturgia, não é? Mas, contudo, todavia, a liturgia é a fonte e o cume de vida da Igreja. Porque ela celebra o mistério de Cristo, fonte de santidade para todos. Sim, mas, quer dizer, eu estou a tentar colocar, eu percebo isso que está a dizer, mas eu estou a tentar colocar a questão a um nível existencial, a um nível daquilo que eu consigo perceber, ou melhor, daquilo que eu consigo viver, não é? Porque, repito, do ponto de vista de quem faz, se eu não viver, não consigo fazer essa forma. E mesmo assim, é preciso um talento formalizador. Mas se eu não percebo, não consigo gerar forma. Portanto, essa coincidência que é afirmada entre a centralidade do personagem Cristo, da pessoa Cristo na vida de um cristão, com a centralidade da liturgia que o celebra, mas que quase que se pode dizer assim, da maneira como é dito desta maneira, o esgota. Entendam, eu não quero mesmo ser rebelde nisto, queria mesmo perceber, queria mesmo mudar a minha cabeça, percebe? Mas assim dito, que parece que o substituiu, isso é que me fazem... Isso eu não consigo perceber. Não substitui, pelo contrário. A liturgia centra-te mais em Cristo. A liturgia é Cristo celebrado e os seus mistérios. Ou seja, não é Cristo para um lado e a liturgia para o outro. Não há liturgia que não seja Cristo. É Cristo presente e atuante, é o seu mistério, a sua pessoa, da encarnação à glorificação, é a sua Páscoa, é tudo. A liturgia não celebra outra coisa, celebra Cristo. E a liturgia é Cristo continuado, é Cristo tornado presente, é Cristo santificador, é Cristo palavra, é sempre Cristo. Portanto, não são duas realidades distintas. Se calhar é porque nós verificamos muitos rituais litúrgicos. Mas é uma ritualização, eu percebo o que o Pedro está a dizer. Pois é, isso é isso que eu também queria dizer. É porque eu acho que eu também acho que pelo menos uma pontualização no espaço, no tempo, não é? É, porque são os ritos esvaziados do conteúdo. Porque eu acho que é verdade, e sim, nós vivemos, é um tempo de culpa, porque nós vivemos muito o ritualismo sem esse conteúdo. 99% das pessoas não sabem o que é que estão a fazer. Exato, Portanto, a pessoa que vai lá e vai à igreja e não... Claro, tem que ter isso. Claro, exatamente. Se esvaziarmos do conteúdo é difícil perceber como é que Cristo está ali no centro. É claro, porque as pessoas muitas vezes não têm essa noção de centralidade. Fazem por fazer, não é? Mas isso é uma das críticas que o Paulo muitas vezes faz. Há bocado de Santa na rubrica, que muitas vezes a rubrica não nos fala de Cristo, fala do confiar no espaço daquele. Tem que ser assim, onde é que aquilo assim fala de Cristo, não é? Aí sim, mas nem sequer é liturgia, nem sequer é nada. É uma rubrica para a vida. Mas aí eu acho que o Pedro está a tocar uma dimensão que extravasa um bocado aqui a questão da liturgia, que é esta. Isso tem a ver com toda uma forma de iniciação à fé. E aqui é que é o grande problema, talvez, que nós estamos todos a viver. É que fomos muitos de nós iniciados à fé, mas não há celebração. E, portanto, a fé ainda é para nós uma teoria lógica, interessante, a que aderimos. Cristo aparece, mas depois celebrar isto não nos foi dado a essa ponta. E, portanto, ainda concebemos fé e celebração. Exato.
Não está. Seria de maneira certa de- Quando não é possível. A celebração é a fé atualizada. Esse é o drama hoje da catequese. Temos falta de... É hoje o drama das nossas catequeses. É que continuamos a dar aulas de catequese, mas os meninos depois não vêm à celebração. Continuamos a levá-los à primeira comunhão e se calhar foram à missa uma vez só. E portanto esta dicotomia, esta esquizofrenia entre a doutrina e a celebração é que faz com que os cristãos, digamos até bem intencionados, andam perdidos nisto tudo. Porque nem sabem o que celebram e então acham que a adesão a Cristo é só uma questão nocional, teórica, de conhecer a sua palavra, os seus princípios e até uma fidelidade a Ele, mas depois mas a fidelidade a Ele tem que passar pela celebração, senão o que é que... Pois, mas quer dizer, o meu filho João tem 7 anos, vai fazer agora a primeira comunhão, não é? E portanto está-se a preparar para isso nas catequeses do colégio. E eu, quer dizer, não sei, isto não devia ser assim. Eu sei que isto que eu vou dizer é cómico e toda a gente vai passar um pano por cima e dizer, mas quer dizer, eu não quero ir à missa, eu não quero ir à missa. Diz assim, está a perceber? Não, porque aquilo para ele não percebe o porquê daquilo. E atenção, o pobre infeliz, coitado, vai quase todos os dias à missa porque vai com o pai, não há onde deixar e portanto vai com a sua paciência lá. Mas se calhar tem razão. Não, mas aí tem que haver uma iniciação. Aí Tem que ser haver uma iniciação à fé, até porque depois a liturgia deve Mas há uma iniciação catequética que o prepara para fazer a primeira comunhão, mas que não lida com este problema de ele não conseguir perceber a coisa. Eu tenho adultos a ser preparados para o crisma de adultos com 50, 30 e 40 anos, nestas três, e não vão à missa diária. Portanto, são pessoas que vão ao domingo e deste grupo total, só alguns é que vão ao domingo todas as semanas. Eu, neste da primeira abordagem, eu sei que estou a fazer a iniciação cristã a adultos. Tenho lá 1 ou 2 que vão sempre, e há outros que não fazem ideia do que é isto, não gastam disto. E, portanto, eu, quando lhes apresento a fé, não vou partir do pressuposto que eles vão. E, portanto, eles passam o mesmo momento que é. Eu não percebo igual vou fazer. Portanto, vou ouvir as mesmas coisas. A carne seca. Eu fui lá com a minha avó morreu, portanto, já não sei como é que ir à missa. A iniciação cristã é mostrar-lhes o ponto de partida, não é? Quem é que é, o que é fé, quem é que é Cristo. Só depois é que eu vou explicar. Ou seja, até lá eu confesso, é feito de formato meu, mas eu não concebo uma fé que não se celebra, quer dizer, eu fazer iniciação à fé não é fazer iniciação a uma filosofia de vida, nem um conjunto doutrinal todo. Não, é à fé, à vida em Cristo. E, portanto, ao mesmo tempo que falo da palavra de Cristo, logo de seguida a questão que se põe é assim, e tu, como é que vamos viver isto? Quando Jesus me diz, amai os vossos inimigos, como é que a gente vive isto? Quem são os teus inimigos? Bom, não é os outros. Qual é a tua postura na vida face aos outros? Ao chefe de secção que é irritante, há aquele colega que não se pode ver, ainda não abriu a boca e a gente já sabe o que é que ele diz. Como é que tu vives isso? Há a pessoa que te defraudou, há a pessoa que te... E conforme isso outras coisas. Ou seja, não pode haver um destaque. Então, no caso da celebração americana, claro que eu digo, é hoje um dos problemas sérios que nos faz pensar. É esse mesmo, a questão da catequese e a relação com a celebração, a relação com a introdução à celebração e o ir explicando. É que não se trata só do explicar. É cuidado, depois também podemos transformar isto num explicar os ritos todos, mas é o pô-los a viver esses ritos. Porque há coisas que só vividas, não há tradução possível da explicação. Há que vivê-las. Há que celebrá-las e dizer que tocar um dia aquilo toca-me. E ter que ter a paciência de saber esperar, porque aquilo toca-me. Há ritos que depois é preciso ter essa vivência para depois ir saboreando o alcance dele. Outra coisa é saber-lo explicar, isso podemos fazer. Explica-se muito bem. Olha, é essa iniciação que eu acho que nos falta. Isso eu concordo. Eu acho que eu penso que não é só uma iniciação, é criar uma relação autêntica com Jesus Cristo. E é paradigmático. Há pouco tempo saiu esse texto no Evangelho, num destes domingos, que é o encontro com Zaqueu. Quando há um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, a gente quer que Ele fique em nossa casa. Ponto. Estarmos com Ele, relacionarmos com Ele. E estar na casa com Cristo é liturgia. É meter-lo. Mas isso é partido do pressuposto que as pessoas sabem o que é isso. Por isso é que é preciso fazer esse encontro com Jesus. Claro, pronto, é esse que eu compreendo. A relação com Jesus. Mas
E a relação com outra pessoa não é só saber que se chama Pedro Abreu, que mora não sei o quê, que é arquiteto. É relacionar-se. Quer dizer, essa palavra que me diz é uma palavra cara, a palavra encontro. Percebe? Eu percebo que, concretamente, não apenas relativamente à vida, mas relativamente ao fazer arte sacra, ao fazer arquitetura, ou há esse encontro ou não se consegue. Agora, claramente, mesmo para mim, que é a terceira vez que faço o curso, o Pedro é a segunda, portanto sou dos mais velhos aqui, não é? Claramente que esse encontro aconteça na liturgia, aí é que não sei se eu diria. E não sei, com franqueza, se é por causa desta reiterada experiência, não sei se posso dizer, não sei se o defeito é meu, com certeza haverá uma grande parte, ou se o defeito é da liturgia. Pronto, exato. Da liturgia, não, atenção, quer dizer, não na liturgia, não na liturgia, em essência, evidentemente, isso eu consigo admitir que sim, mas na liturgia, em fato espécies, como ela é feita hoje em dia, às vezes esse encontro falha, não é? É tão qual como dizer que algumas obras são de arte, não é uma coisa. Algumas obras são. Há a definição de arte, e algumas em concreto, a gente tem dificuldade em ver a arte. E em relação à liturgia é assim, não tem a arte, entre aspas, de nos criar essa relação com Jesus Cristo. É outra coisa. Carlos. É o processo de investigação. Ao longo desses 4 anos que passo, eu tenho, aquilo que eu vou experimentando e aquilo que tem insistido muito sempre com os catequistas, tem sempre a ver com não se preocupem em dar conhecimentos às crianças, e depois faço sempre a ressalva, também são importantes, mas em dar-lhes a experiência de Cristo. Porque enquanto os miúdos não fizerem a experiência de um acontecimento, de uma relação, claro que com as faixas etárias respectivas, andamos a bater no milhar. Porque temos miúdos a frequentar 10 anos de catequese e estão piores que os do terceiro ano. Porque nunca chegaram a fazer uma experiência efetiva e madura daquilo que é o acontecimento de Cristo nas suas vidas. Portanto, é óbvio que nunca conseguem chegar a perceber como é que a liturgia barra Eucaristia, neste caso, é acontecimento. Porque vão vazios e saem vazios. Estão lá porque, se não estiverem, têm falta. Portanto, porque nunca chegaram a fazer uma coisa prévia que é o acontecimento de Cristo. A Célia está sempre a dizer, ou a perguntar, e o Duarte certamente vai experimentando por causa da Igreja ter enfrentado, o que é que a comunidade quer ser? A comunidade não consegue responder a isto. Não consegue, porque, grosso modo, ainda não chegou ao acontecimento de Cristo. E não é reduzir a fé e a experiência das pessoas, que certamente é, se calhar, maior do caminho. Mas a este nível formal, não há uma consciência do acontecimento de Cristo. Há uma oração, há uma relação, mas perceber que depois tudo isso resulta vivencialmente no mistério pascal da Eucaristia, que acontece aí, né? Aquela celebração da morte e ressurreição de Cristo, o acontecimento em que o Senhor se oferece por cada um de nós, não é uma coisa viva na comunidade cristã, não é, deixou de o ser. E essa é que é a nossa batalha. Sim, mas há aí comunidade, pastores e vocês informalizarem este conceito. Esse salto que os padres conseguem fazer, eu não consigo fazer. Quer dizer, eu não tenho dúvidas que é importante o acontecer de Cristo. Mas também digo com sinceridade, agora já nos conhecemos um bocadinho, quer dizer, eu não teria proposto este curso e feito 3 edições dele se para mim não fosse um acontecimento de Cristo, não é? Agora, o ponto é que esse acontecimento seja na liturgia. Isso é que eu muitas vezes falho em ver, não é? E isso, e se eu falho em ver isso, e se a liturgia tem este papel central, não só na vida do cristão, mas até do ponto de vista da arte sacra, do fazer espaços sacros, como é que eu consigo realizar? Percebe? Quer dizer, enquanto eu não tiver a experiência do acontecimento cristão eu tenho, senão não estava aqui. Claro que falha muitas vezes e me esqueço muitas vezes, mas senão não estava aqui. O acontecimento da liturgia enquanto presentificação de Cristo, digamos assim, enquanto experiência da presentificação de Cristo, porque evidentemente não ponho em dúvida que aconteça, e não depende de mim, isso falha.
E isso é dramático. Mas, ó Pedro, aí eu acho que há qualquer coisa que pode ajudar a compreender isso. Por um lado, estou a ver bem, entendam? Quer dizer, não está em causa, não é? Aí eu acho que há um aspecto que vale a pena ter para o Pedro estar atento, que é assim. É evidente que cada um de nós faz a experiência de Cristo na sua história pessoal em circunstâncias muito diversas. Não tenhamos ilusões. E Cristo entra na nossa vida com consciência, claro, muitos de nós andamos na catequese, fizemos o nosso caminho, temos recordações da nossa infância na catequese, se calhar recordamos o dia da nossa primeira comunhão muito bem, ou do crisma, etc, etc. Mas, de facto, depois há aquele dia, há aquele acontecimento, há aquela que, de facto, nos confirma naquilo. E, portanto, muitas vezes chama-se esse é que é o encontro. Só que esse encontro, muitas das vezes, para algumas pessoas é feito, como o Pedro diz muito bem, noutras dimensões. Noutras dimensões. E, portanto, há pessoas para quem o encontro com Cristo aconteceu e se traduz muito na coerência da revelação cristã, digamos, na teoria, digamos, ou na doutrina. Outras, há uma experiência de Cristo muito vivencial e, portanto, tem a ver com circunstâncias muito concretas da vida e, portanto, foram tocados ali e aquilo sedimentou ali aquele encontro, etc. E isso é diferente de pessoa para pessoa. Agora, todas essas situações têm e devem caminhar para um encontro que é o que realiza a liturgia. Se a liturgia é toda ela e sempre, quando nela participamos, essa fonte e esse encontro em que sentimos sempre essa presença e tudo, isso acredito que muitos dias poderemos não sentir isso. Mas não é por isso que ela não deixa de ser e que, mesmo pela ação do Espírito, ela não continua a ser. É evidente que todos nós, quando participamos na celebração, não participamos da mesma maneira, nem em todos os domingos de maneira igual, nem em todos os momentos da nossa vida igual. Quando a gente participava na celebração, quando tinha 15, 18 anos, era diferente dos 30, dos 40 ou dos 50. Mas o encontro dá-se. Com matizes diferentes, porque também eu sou o mesmo, mas sou diferente. No meu percurso pessoal, na minha história pessoal, etc, etc. E, portanto, a minha forma de acesso, de celebração, de encontro com Cristo na celebração, claro, não é a mesma quando tinha 8 anos, nem quando tinha 15, nem vai ser a mesma daqui a uns anos. Ou seja, aqui há também o homem concreto que realiza esse encontro e que está nesse encontro. Portanto, isso varia. Que isto é o ideal e para onde caminhamos, isso não há dúvidas. No dia-a-dia concreto, pois isso é muito diverso. E que para muitos cristãos ainda não é a liturgia o centro, isso não é. Mesmo numa seriedade de relação de fé com Cristo. Mas se calhar nos põe o centro disso numa postura só ética, outros põem o centro disso numa dimensão unicamente intelectual e cultural. E, portanto, todo o desenvolvimento, a reflexão e tudo, e assim sucessivamente. Agora, que a liturgia é a fonte e o cume é porque ela é onde desemboca tudo, onde tudo bebe e é como é a antecipação daquilo que nos aguarda no fim, que é o louvor de Deus. Se depois, como há bocado falámos, se há formas concretas de celebração que a gente pergunta-se por onde é que passa isto, isso é verdade. Mas isso, digo já, sempre na história da Igreja existiu. Sempre na história da Igreja existiu. Porquê? Até no primeiro do tempo do Senhor Jesus, quer dizer. Jesus celebra a última ceia com os 12. Aqueles 12 que estavam à volta da mesa do Senhor, um ainda diz, agora que vais restaurar o reino. O outro estava lá a senti-las a telintar, queria ir embora e não sei o que, não sei as moedas. Outro, quer dizer, porquê? Porque eu, no fundo, acho que aqui a dimensão peregrina é muito importante. Nós não nascemos feitos, nós não nascemos acabados. E na nossa própria forma de celebrar, cada vez que celebramos, entre avanços e recuos, vamos, de facto, entrando mais no mistério.
Isso não é um dado adquirido que nós, à partida, por termos fé, dizemos, pronto, a celebração vai ser logo para mim um encontro, um não sei o quê. Não, isso faz-se com a vida, e uns dias mais e outros dias menos, mas isso é a nossa condição peregrina, nós não somos puros espíritos. E, portanto, nunca temos um acesso direto, a não ser, enfim, um êxtase místico em que vislumbramos por um momento a grandeza do mistério, ou somos tocados pelo dom de Deus e do seu Espírito. Mas isso ainda é exceções, não é a coisa da igreja peregrina que somos nós. Não é uma situação normal e condiciada nossa. Agora, claro que isso não invalida, e para que isso aconteça, há toda uma formação litúrgica que nós devemos dar nas nossas comunidades, na nossa catequese, etc. O problema é que hoje as pessoas desembocam na celebração sem serem preparadas para ela. E as pessoas hoje vão a uma missa como falam em qualquer outro sítio. Quer dizer, que a gente quer não. Vocês não são padres, mas nós, por exemplo, nos funerais. As nossas assembleias, isto hoje, é uma manta de portais, é um caleidoscópio. Está lá gente que tem fé e que está na celebração do funeral e até com fé. Então são amigos do morto, porque não sei o quê. E a cada momento estar a presidir uma celebração de sei lá, missa de defunto, não é? Às vezes é uma tortura, porque já ninguém responde nada. Querem a missa, mas eles não sabem nada, não vão à missa. Não é? O Senhor esteja convosco, eles nada. E mais, é que agora, antigamente, quando se chegava ao Pai Nosso, no geral, todos pelo menos abriam a boca, porque ainda o tinham aprendido. Mas agora já há gerações que não aprenderam o Pai Nosso. Preside-se a missas de funerais, e quando chega ao Pai Nosso, há bocas fechadas porque eles nunca o souberam. Então os casamentos, então é o martírio da paciência. Eu acho que nós, padres, uma das coisas que nos vai salvar e vai dar algum mérito no juízo final é os casamentos reparatórios. Porque desde as horas de espera a tudo o que a gente tem que aguentar ali, elas entram, parecem valquírias de uma obra de Wagner, por ali acima, uma coisa horrorosa. Eu acho que se as pessoas se revissem, e ainda bem que há vídeos, mas eu acho que eles não se revissem naquelas figuras que fazem. E eles entram na igreja de óculos aqui, já todos, peitaça para fora, porque os casamentos é também um lugar de... Não diga. É um lugar de pesca. Bom, ficamos por aqui. É um lugar. Então aqueles por casar, não sei o quê, outros que já levam o seu futuro noivo, elas vão ali todas muito tempo suadas, porque levam o seu homem ao lado e aquilo é tudo para mostrar. Bem, é um horror às vezes. Confesso que é a coisa mais difícil, porque cada momento, por muito que a gente prepara os noivos, e às vezes os noivos até estão bem e sabem o que estão a fazer e até têm fé, não sei o quê. Mas depois os convidados, não, todos estão ao mesmo grau. E aquela assembleia é uma coisa para o lado lá. É uma coisa para o lado lá. Mas, de facto, quer dizer, há que investir nesta formação das nossas comunidades cristãs, desde a catequese aos adultos, porque não pensemos que a nossa gente adulta, que até sempre foi à missa, está a participar numa plenitude. Esta formação espiritual e depois até ritual e bíblica, etc., porque a liturgia tem muitas coisas de fundamento bíblico, etc., a simbólica, tudo isso, é preciso depois esta formação que nós não estamos a dar, ou muitos nós não estamos a dar nas nossas comunidades. Para terminar isto, estão aqui vários padres e vários cristãos que estão metidos em comunidades. Perguntem-se, nas vossas comunidades, quer pastores, quer como leigos, nos projetos anuais, no programa pastoral anual, aparece, há quantos anos não aparece lá um curso, uma formação litúrgica? E pomos conferências sobre as outras religiões, e pomos conferências pelos temas que estão no top e do politicamente correto, e não sei o que, não sei o que mais, mas fazer uma jornada de formação para todos os nossos cristãos mais empenhados, os mais ligados a nós, catequistas, gente que está mais ligada, jovens e tudo aquilo. Já não falam para os outros, mas aqueles... Há quantos anos as nossas comunidades não têm uma coisa de cariz litúrgico oficial mesmo declarada como formação proposta? Há imenso. Porque aqui há uma coisa, é que os padres pensam, não sei, ou alguns pensam, que isto de liturgia é um dado adquirido, ou seja, as pessoas à partida quando não é. E este mal-estar que temos estado aqui nesta fase final a ver, tem a ver com isso. Tem a ver com isso.
falta-nos muito fazer, como faziam os primeiros cristãos, catequeses mistagógicas, como eles chamavam. A partir da celebração, a catequese era feita a partir da celebração. Mas falaremos disso depois quando dermos o batismo, iremos lá. Bom, dúvidas, perguntas sobre esta manhã? Deve haver muitas, não é? Tá? Ok. Nós vemos então, comigo vemos 2 a 15, 2 a 8 é não sei quem. 2 a 8 é a professora Filomena Alemão e o professor Pedro Alcântara. Na sexta é a professora do Solução, do Solução e eu a acompanhar trabalhos, depois uma aula para continuarmos a arquitetura das igrejas da época moderna e depois no sábado damos um salto para a arquitetura da época paleocristã. Já vão entrar aí. Vamos entrar aí. Foi como conseguimos. Pronto, e eu 2 a 15 dias, pelo menos sábado é, sexta não sei se tenho o último tempo, mas eu depois vejo o horário, de qualquer das maneiras. Vamos nos ver agora futuramente mais, está bem? Até para a semana. Vá, bom trabalho, bom domingo, tudo isso.